Saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Moisés Vieira, este é o canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical. E estamos começando mais um trimestre, o último trimestre deste ano de 2023. Estamos comentando as lições bíblicas para adultos da editora Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E neste último trimestre, o tema é um tema missionário, até os confins da terra. Até os confins da terra, está aí o subtítulo, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentador, o comentarista, o escritor desta lição é o pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no estado do Paraná, é advogado, escritor e tem já um ministério bem extenso, com muitas realizações na obra de Deus. Então ele é o comentador desta lição, deste último trimestre. Eu quero já agradecer a você pelo carinho de estar comigo aqui no canal Boas Notícias em mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E para hoje, o nosso assunto da lição, a primeira lição, 1º de outubro de 2023, esse trimestre tem uma característica interessante. A primeira lição é no primeiro domingo e a última lição no último domingo. Como assim? Do ano, último dia. Então a primeira lição é no primeiro dia de outubro e a última lição no último dia de dezembro. Primeiro domingo de outubro, dia 1º, último domingo de dezembro, dia 31. Por isso ela terá 14 lições e já esse mês de outubro já teremos 5 domingos. Bom, e o nosso assunto da lição para 1º de outubro de 2023 está aqui. A grande comissão, um enfoque etnocêntrico. A grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Diz assim o textuário: e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. A verdade prática diz: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Graças a Deus. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 28, 19 e 20, depois Marcos 16, 15 ao 18, e diz-nos assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Graças a Deus. A nossa introdução diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A palavra-chave para esta lição é etnia. Etnia. Bom, a grande comissão, primeiro tópico da nossa lição, diz o primeiro subtópico. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. É o que acabamos de ler no texto bíblico em classe. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo Testamento, certo? Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo a todos os discípulos. Como assim, uma ordem pós-ressurreição? Porque antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar, ele disse para os discípulos, vão lá, preguem, mandou de 2 em 2, 12 mandou 70 de 2 em 2, mas só dentro de Israel. E disse, não fale com ninguém que não seja das ovelhas perdidas da casa de Israel.
É como se dissesse assim, não está o tempo, não está no momento dos gentios ainda. Tanto que uma mulher, Ciro Fenícia, veio pedindo um milagre, um dia que Jesus saiu fora um pouco da fronteira de Israel, e ele não estava nem aí para ela, até que os discípulos intercederam, e ele resolveu e fez um milagre na vida dela, até comparou-a com um cachorrinho. Mas depois que Jesus morre, ressuscita, e ele dá as últimas instruções para os discípulos, naqueles cerca de 40 dias que ele ainda ficou aqui pela terra antes de ser assunto ao céu, uma delas foi: ide por todo o mundo. Agora não é só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muito bem, então essa é a grande comissão. É uma missão que envolve a evangelização de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. A respeito dessa grande comissão, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Interessante que esse missionário, que passou 51 anos na China e ganhou muitas vidas para Cristo lá, na sua época, com 5 anos de idade ele disse: um dia eu vou ser missionário na China. E ele só tinha 5 anos de idade, mas lá no seu coraçãozinho já tinha uma chama. Só depois, com 17 anos de idade, foi que ele se converteu direitinho e tudo. Porque você sabe, a adolescência até um tanto quanto assim, a juventude, um tanto quanto para todo mundo, momentos de dúvida, de aceitação de si mesmo e muita coisa. Mas aos 17, o Hudson Taylor tomou a decisão realmente a Cristo, e depois então ele se tornou o grande missionário que foi. Numa cultura totalmente diferente, se aculturou no modo de se vestir, no modo de cortar o cabelo e tudo mais, e foi um grande missionário transcultural. Então, diz aqui que a missões essa grande comissão é uma questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras, não ficar somente no âmbito da sua cidade, do seu estado ou do seu país, mas atravessar a fronteira. A cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado em mais semelhança de Deus, de um Deus bom e amoroso, por outro lado tem consequência da queda. Ou seja, toda cultura tem uma sujidadezinha, vamos usar essa expressão, da queda. Toda pessoa que cai se suja, né? Cai no chão se suja, cai na lama se suja. Então, por causa da queda de Adão, entrou uma sujeirinha aí em tudo que é cultura, e não tem jeito para não ter algo que fuja do padrão daquilo que agrada a Deus. Não sendo assim, pode-se respeitar toda e qualquer cultura, desde que essa cultura não vá de encontro, não estou falando não encontro, de encontro é se chocar com aquilo que está na palavra de Deus e conforme é o padrão da vida cristã, certo? E sendo assim, a gente pode fazer discípulo mesmo de todas as nações. Quando o texto aqui diz, portanto, ide ensinai todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, não é um ensino de qualquer jeito. Quando você vai para esse versículo 20, fazer uma busca direitinho na etimologia das palavras, significa ensinando metodicamente a minha doutrina. Faça discípulo ensinando metodicamente a minha doutrina. Não é ensinar de qualquer jeito, não é pegar a Bíblia de qualquer jeito, não é ministrar de qualquer jeito. É com conhecimento e com a metodologia certa. E aí, para cada povo, para cada cultura, existe uma metodologia. E a gente só consegue conhecendo, se aproximando, vendo como eles comem, vendo como eles se casam, vendo como eles trabalham e tudo mais. E aí, o missionário vai e faz uma metodologia própria para aquela cultura e dá certo. Muito bem, Deus dá sabedoria e dá graça, certo? Então a ordem é fazer discípulos de todas as nações. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias, quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Só no Brasil, né? Quantas etnias temos? Só aqui no estado do Maranhão, quantas etnias nós temos? Temos várias. Então, as missões têm que alcançar todas as etnias, todas. Como disse o apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo para pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, mas chegar lá onde o nome de Jesus ainda não é conhecido. E para isso, precisamos ter coragem, ter investimento, ter graça e direcionamento de Deus. No quarto subtópico do primeiro tópico diz a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias
do poder do Espírito Santo. Afinal de contas, quando se sai para fazer a obra de Deus, entra-se numa batalha espiritual, você vai enfrentar serpentes, escorpiões, literal, mas também espiritualmente falando, certo? E o missionário vai entrar num reino onde o negócio lá é complicado e precisa ter muito a graça de Deus para que possa chegar lá e fazer a obra do Senhor. Até ganhar a primeira alma para Cristo, batizar e tudo mais, não é fácil, mas não é impossível, e Deus dá a capacitação e a graça para aquele que vai, tem coragem e obedece. Alguém, às vezes, chega para um missionário que vai para um outro lugar, uma outra cultura, às vezes até mesmo dentro do próprio país, mas só em ser uma outra cultura, uma outra língua, já é uma barreira muito grande a ser enfrentada, a ser transpassada. Por isso, transcultural. E quando o missionário vai para um país onde cristão é perseguido, onde se mata cristãos, onde se queima e degola e tudo mais, alguém diz assim, mas que missionário corajoso. Que missionário corajoso. Eu aprendi já há um tempo, ouvindo um missionário, um testemunho de um missionário que é missionário lá no Egito, ele é cearense e missionário lá no Egito, dizendo que, chegaram a dizer isso para ele, rapaz, mas você tem muita coragem, você vai logo ser missionário no país muçulmano, no Egito, na África, moço, você tem muita coragem. E a resposta daquele missionário foi, eu não tenho coragem, porque eu fui para o Egito, um país muçulmano. Coragem tem que Deus manda e não vai. Aí eu fiquei, realmente, tem sentido. Porque para ir para o Egito, para Paquistão, Afeganistão, Índia, Irã, qualquer outro país aí, não se trata de questão de coragem, se trata de obedecer ao ID do Senhor Jesus Cristo. Ir não se trata de coragem, se trata de obediência. Agora, coragem é Deus dizer vai e a gente ficar sem ir, ficar parado, ficar entre quatro paredes, ficar só na minha comodidade. Então, precisa-se muito mais coragem para não ir do que para ir. Porque ao ir, estou desobedecendo a Deus. Embora eu não esteja com coragem nenhuma de ir, mas se eu estou sem coragem e vou assim mesmo por obediência, estou dentro do projeto de Deus. Agora, se eu não vou, aí é coragem. É nessas horas que o grande peixe engole um, viu? Então, se Deus te mandar, se Deus já te vocacionou, procure se preparar e vá e faça a obra de Deus, senão o peixe engole. O segundo tópico fala exatamente sobre isso, missões transculturais. O conceito vem de trans, que é um prefixo do latim que significa movimento para além. Aí daí vem a palavra transportar, levar de um lugar para o outro, transpassar, passar para o outro lado, entendeu? Transformar, mudar de forma. Então, em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. A visão transcultural da Bíblia. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Deus escolheu a igreja. Ele escolheu aquela que ele comprou, que ele pagou com a sua morte na cruz e lavou com o seu sangue. Então ele deu para a igreja essa missão. Essa missão não é do governo, essa missão não é de prefeitos, não é de governadores, nem presidentes. Essa é uma missão da igreja. Foi dada para a igreja essa missão de levar o nome do Senhor Jesus a todas as nações. Barreiras sempre existiram e sempre existirão. Sempre. Não tem como. Sempre vai existir. Porém, no poder e na graça de Deus, a gente salta a muralha e dá num esquadrão, como disse Davi, e vai em frente fazendo a obra do Senhor. Visão global do Evangelho no mundo é o que diz o terceiro tópico, falando aí sobre evangelização e discipulado no primeiro subtópico. Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulo, ou seja, não é só chegar e dizer, eu orei por 20 pessoas, e aí depois, eu orei por 30, eu ganhei 50 almas, e cadê os corpos? Fazer discípulo não é ir lá, dizer para a pessoa, ajoelha aí, aceitando a Jesus, e ora, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e vai-se embora. Teve lugares que Paulo chegou e ficou 3 anos, como em Éfeso, por exemplo. Teve lugar que ele ficou 18 meses, como em Corinto, até deixar um povo estabelecido. Então esse negócio de chegar assim na multidão, orar por 30, 40, 50 pessoas e dizer, ganhei 40 para Jesus, ganhou como? Discipulou?
preparou, levou ao batismo? Ficou firme ele lá já fazendo outros para Cristo, outros discípulos? Não. Então, a gente precisa fazer a obra direitinho. Jesus disse, e de fazer discípulo. Fazer discípulo demora. Não é algo de um culto, de um momento, de uma cruzada. Demora. Precisa de investimento de tempo, de preparo, de oração, de conversa, de gabinete, de divã, porque o missionário, o obreiro, o evangelista, ele é pastor, mas ele é psicólogo, ele é conselheiro, ele é muita coisa. E só muita graça de Deus, porque tem hora que dá vontade de voltar, desistir, deixar tudo para trás, mas aí quando a gente olha para a pessoa, para aquelas almas que já foram ganhas, que estavam nas trevas e agora já chegou para a iluminação, está começando a dar os primeiros passos, é onde o missionário respira fundo e resolve continuar. É fácil? Não é fácil. Muitos, inclusive, têm perdido a vida por ir lá levar a verdadeira vida que é Jesus. Porém, a obra de Deus não pode parar. Não pode parar. E ela tem que ser feita em todos os lugares ao mesmo tempo. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se bem que o termo terra aí nesse texto que eu acabei de falar é terra, fronteira. Confins da terra aí é a fronteira. Porém, depois Jesus disse, ide por todo mundo. Então, além das fronteiras, certo? Além da fronteira, sai fora da fronteira do seu país. Bom, mas essas missões que se fazem hoje, tem base? Tem embasamento? Tem ordem? Tem... Como é que fica? Eu vou pegar aqui uma informação para eu mostrar para você aqui o início das missões modernas. Você já ouviu falar nos irmãos morávios? Irmãos morávios? Não? A Morávia era uma região da Europa Central. Hoje, aquela região dos morávios é parte da atual República Tcheca, certo? Os irmãos morávios. Tem até filmes, tem filmes aqui mesmo no YouTube, você deve encontrar algum filme aí antigo sobre os irmãos morávios. Não é que eles eram irmãos assim, filho do meu pai e da minha mãe, irmãos porque era um grupo de religiosos cristãos que entenderam que a obra de Deus deveria ser feita ainda hoje, deveria, nos dias atuais, ser feita, tá? Então, até 1760, ó, os morávios haviam enviados, tá aí, ó, 226 missionários a 10 países e cerca de 3.000 conversos tinham sido batizados. Que maravilha, né? 3.000 conversos já haviam sido batizados. Tá aí alguma informaçãozinha? Depois você pode dar um pause aí no vídeo e ler essa informação, certo? E outros locais que os morávios alcançaram posteriormente foram o Egito, olha só, já naquele tempo, a Espanha, o Ceilão, a Romênia, Constantinopla, que hoje é Istambul. Em 1832 havia 42 estações missionárias morávias ao redor do mundo. Muita gente, muitos cristãos daquela região, pequena região ali da República Tcheca, contribuíram, se esforçaram, treinaram e enviaram pessoas. Todavia, os morávios não são reconhecidos como os pais das missões modernas. Os pais das missões modernas. Em 1761, olha, eu falei aqui que em 1760 os morávios já haviam enviado 226 missionários. Mas em 1761 nasceu um moço lá na Inglaterra e morreu em 1834 na Índia. Estou falando do William Carey. William Carey, o pai das missões modernas, que partiu para a Índia em junho de 1793. William Carey, um rapaz que era sapateiro, sabia fazer sapato, mas ele era pregador, muito interessado em evangelizar, e lendo a Bíblia ele entendeu que devíamos fazer missões. E levou esse seu projeto, essa sua ideia para os irmãos, a liderança da igreja batista que ele frequentava, fazia parte na Inglaterra. Mas eles tinham uma visão calvinista, hiper-calvinista, por assim dizer. E quando ele estava falando sobre esse assunto de evangelizar pagãos e pessoas de outras nações, fora da Europa, um dos obreiros mandou ele sentar e calar a boca e disse: quando Deus quiser salvar os pagãos, ele fará isso sem a minha ajuda e sem a sua. Se sente, fique quieto aí.
Mas ele não desanimou. Se casou posteriormente, teve filhos, e já depois de casado, então ele foi enviado para a Índia em junho de 1793. William Carey, no seu período em que ele esteve lá, certo? Ele batizou o primeiro convertido lá na Índia, onde agora, ainda hoje, há milhões de cristãos. Ele chegou a traduzir a Bíblia, como diz aqui, ou partes da Bíblia, em mais de uma dúzia de línguas. No começo sofreu muito, ele não era muito especialista nas línguas locais, mas aquela vontade de fazer a obra, traduzir, o povo ia ler, não entendia muito bem e tudo, então fez de novo, isso lhe ajudou a aperfeiçoar. Só que antes de ir, ele teve uma ideia, já que as igrejas, o pensamento era esse, que se Deus quiser salvar os pagãos, Deus vai salvar sem precisar do esforço de ninguém. Então ele teve a ideia, criou uma agência missionária, um grupo lá, certo? E depois desse grupo criado, só 2 anos depois é que ele foi, e esse grupo ficou na Inglaterra dando sustentação à sua obra missionária. Então é por isso também que se diz que ele é pai das missões modernas, porque ele criou aquilo que a gente pode dizer que foi o laboratório, o início, tá? O rascunho do que hoje nós chamamos de agências de missões. Muito bem, a obra missionária precisa ser feita, ainda há milhões de pessoas para ser alcançadas para Jesus. Precisamos levar a obra de Deus. Alguém pode questionar, mas professor, pastor, não tem a palavra missionário na Bíblia. Não tem a palavra missionário na Bíblia, não existe. Que conversa é essa? Nem tem essa palavra. Não tem a palavra missionário porque é uma palavra moderna. Muitas palavras modernas não tem na Bíblia, tá? Não tem a palavra computador na Bíblia. Não tem a palavra adolescente na Bíblia, porque as faixas etárias naquele tempo eram diferentes. As divisões de idade para a faixa etária no período bíblico não era como hoje, tá? Então, tem algumas palavras que não tem realmente na Bíblia. Mas tem a palavra apóstolo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. A primeira é apóstolo, que significa enviado. Enviado com uma missão. Enviado para fazer uma missão específica. Então, se não tem a palavra missionário, mas tem apóstolo, que é aquele que é enviado com uma missão específica, então, Paulo foi apóstolo? Foi. Ele foi o quê? Alguém que foi enviado com uma missão específica. Então, ele foi missionário, Paulo, Silas, Barnabé, os apóstolos, certo? Então, hoje, a palavra que seria apóstolo, usamos missionário, que vem de missão, que é uma linguagem que já vem lá do militarismo e tudo mais, porque também nós somos soldados de Cristo, guerreando uma batalha aí, né, contra o reino das trevas, então tá tudo certo. Ou apóstolo ou missionário, o importante é que a obra precisa ser feita, você e eu não devemos abrir mão da evangelização das pessoas, das nações. Se a gente não puder ir, mas que a gente ajude, faça alguma coisa em prol daqueles que estão lá na linha de frente. Esse trimestre é um trimestre muito rico e um assunto muito bom e que eu gosto muito, o assunto da obra missionária. Espero que a sua aula seja uma bênção neste primeiro domingo desse novo trimestre e que todas as 14 lições venham nos trazer despertamento para continuarmos levando o nome do Senhor Jesus a todos os povos, tribos e nações. Que o seu Deus nos abençoe. Obrigado pelo carinho. Curte, compartilhe, ajude esse subsídio a chegar para mais pessoas. Um abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.